Amém. Pessoal, então, como já foi declarado no último discipulado, hoje a nossa proposta é saindo desse ambiente chamado Egito. Mas antes de entrar propriamente no discipulado de hoje, eu queria só refrisar com vocês algo que era do discipulado de semana passada, que as características entre o Egito, o deserto e a Terra Prometida. Em relação aos frutos, no Egito, a dependência das obras da carne, emoções abaladas. No deserto, é tratamento das emoções, deixando as obras da carne, é a pessoa tendo a mente mudada, transformada no Senhor. E a terra prometida é a pessoa que exerce o governo do Espírito Santo. Tem o fruto do Espírito e as emoções controladas. Entendeu? Então, se no Egito a pessoa ela tinha um desequilíbrio emocional, na Terra Prometida ela conseguiu encontrar o equilíbrio emocional aprendendo do Senhor Jesus no deserto, no ambiente de deserto. Entenderam? Então, no final das contas, o Egito ele vai ser sempre contraponto ou contrário a um contexto de Terra Prometida. Porque no Egito, o governo que é exercido sobre a pessoa é um governo de escravidão, onde o diabo tem domínio sobre a pessoa. Já na Terra Prometida, o governo exercido é um governo com um Espírito Santo, tendo ele como guia em nossas vidas, entendeu? Paulo, ele faz muito esse contexto de escravidão, falando que ele agora era escravo de Cristo. Ele se entregou aos desejos do Senhor Jesus e não mais aos desejos do pecado. Essa palavra é muito bonita e aconselho vocês lerem sobre ela, tanto em Romanos quanto em Coríntios também tem algo falando desse gênero. Então, se vocês puderem, meditem nesses dois livros. E aí, por fim, isso aqui lá no discipulado passado, eu falei sobre as áreas afetadas da minha vida, demonstrando que no final das contas, às vezes, a pessoa ela não está aprisionada por completo em um ambiente específico, você está me entendendo? Mas áreas da vida dela estão aprisionadas. E aí eu dei, a título de exemplo, uma pessoa que poderia estar aprisionada no Egito, cativeira no Egito, na área financeira e na área profissional. Ela poderia agora estar vivendo uma área de deserto, aprendizado, numa área familiar e numa área sentimental. E ela já pode estar vivendo uma promessa numa área ministerial. Entendeu? Então, áreas diferentes da nossa vida vão também fazer com que nós estejamos em situações diferentes dentro de um amadurecimento na vontade do Senhor. Sabendo disso, eu até mencionei para vocês, se eu não me engano, no discipulado passado, para que cada um de vocês pudessem identificar quais dessas áreas vocês estão no Egito, no deserto e na Terra Prometida. Quais dessas, para a gente estabelecer qual que é a ferramenta e a arma espiritual para que eu possa mudar de fase, mudar de ambiente. Se eu, em algum momento, estou aprisionado no Egito, eu preciso agora passar para o deserto. Se eu estou no deserto, eu tenho que aprender do Senhor a ser direcionado pelo Espírito para que eu possa entrar e ser habilitado a entrar na Terra Prometida. Então, eu quero que vocês frisem muito bem que as áreas da nossa vida podem estar em lugares diferentes. E aí você que vai determinar, é a minha área sentimental que está hoje aprisionada pelo diabo, está cativa pelo diabo? É a minha área familiar? É a minha área financeira? É a minha área de paternidade? Eu não reconheço Deus como um pai, e aí, se eu não reconheço Deus como pai, eu vou ter o diabo como pai. Então, quando eu identifico qual é a área que carece de uma mudança na minha vida, eu também consigo entender qual que é a arma que eu tenho que utilizar
para que eu possa sair desse ambiente. Tá bom? Então vamos continuar. Então agora a gente entra propriamente no título, Saindo do Egito. O que nós vamos aprender nesse trabalho agora, nesse discipulado? Nós vamos ver o que é cativeiro / escravidão, ó, tá errado ali, depois eu mudo, que é representada pelo Egito. Eu quero que você entenda que, no final das contas, o Egito, ele é simplesmente uma alusão a um cárcere que o diabo coloca em nossas vidas, que ele quer colocar em nossas vidas. E, no final das contas, você vai entender que o livro de Êxodo e o livro de Josué é um manual para que você saia do Egito, saia dos lugares de cativeiro, saia dos lugares de opressão, para que você aprenda com o Senhor no deserto, seja dependente dele no deserto, tenha o cuidado dele no deserto, para que você seja habilitado a guerrear com ele na conquista da terra prometida, na conquista da promessa que ele tem sobre cada um de vocês. O que nós vamos aprender nesse discipulado também? Como o diabo exerce o controle na vida das pessoas. Como que ele te atinge? Como que ele mexe com você? Ou como ele mexe com todos nós? Nós temos que aprender sobre isso. Outra coisa, como entramos no cativeiro do Egito? Essa é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque no final das contas, às vezes nós não estamos no Egito, nós não estamos nessa região de cativeiro, mas entramos lá por causa de algo dentro de nós. Então temos que tomar cuidado com isso. E aí depois, como entramos no cativeiro, agora tem como saímos dele. Porque se eu entrei por algum motivo nesse cativeiro, eu preciso agora sair dele. Vocês estão me entendendo? Então, a gente precisa entender quais são as armas espirituais e os mecanismos que temos que lançar mão para que possamos sair do cativeiro. E, por fim, por que algumas pessoas não conseguem ser libertos do Egito? E ali elas ficam dia após dia sofrendo. Tá bom? Primeiro ponto. O que é o cativeiro / essa escravidão que é representada pelo Egito? Então, o primeiro ponto aqui, eu quero que vocês entendam. Deixa eu passar aqui para cá. Opa, ficou pequeno. Só um minutinho. Isso, isso. Só um minuto aqui. Ele saiu. Só um minuto. Tá. Peraí que eu tripei aqui, deu uma rateada. Tá bom? Então, vamos lá. O que é esse cativeiro? É um lugar representado pela escravidão do povo de Deus. Quem que é povo de Deus? Todos aqueles que declaram o nome do Senhor. Então, isso aqui eu já tenho uma primeira chave. Se eu quero ser livre do cativeiro, eu preciso agora ser considerado povo de Deus. Eu tenho que ter o nome do Senhor enraizado na minha vida, tá bom? A pessoa não é livre, ela é dominada por um senhorio das trevas. Então, quando eu estou falando o que é o cativeiro, eu estou falando que a pessoa agora ela já não tem a liberdade dela. A vontade e os desejos dela agora são dominados por um senhorio das trevas. Todo mundo sabe o que é escravidão, não é? Nos livros de história, nas escolas, contavam como nos antepassados, os negros, eles foram escravizados, tirados da África e escravizados. E ali eles não tinham o direito de tomar a decisão de sair de um lugar para outro. E a escravidão não é só ali no descobrimento do Brasil. A escravidão,
ela está enraizada por muito tempo aí, milênios. Porque se na época que foi 4.000 anos atrás, que já é declarado, o povo de Israel estava cativo, preso no Egito, então eu posso falar que isso já era uma coisa da cultura. O cativeiro já era uma situação cultural, aonde o escravo ele não tinha mais as suas vontades próprias, ele tinha que exercer a vontade de um senhorio, de um senhor. E aí, essa situação é a mesma coisa que ocorre conosco em uma região espiritual, porque aquele que está cativo no Egito, em alguma área da sua vida, nessa área ele será dominado pelo Senhor das Trevas. Nessa área, o diabo terá agora ação sobre a vida dele, sobre os desejos dele, sobre as vontades dele, sobre as emoções dele. E aí a palavra declara que Faraó e os reis que escravizaram o povo de Deus tipificam o próprio diabo. Então, todas as vezes que na Bíblia vocês verem que o povo de Deus ele está sendo escravizado, você pode fazer como uma analogia que isso também ocorre na sua vida na área espiritual. E aí as mesmas estratégias que eles tiveram lá para poder sair dessa escravidão, essa escravidão onde o povo literalmente saía cativo de um ambiente para outro, seja para o Egito, seja para a Babilônia, seja pelos filisteus, seja que eles eram cativos esqueci o nome. Enfim, qualquer um desses reis que aprisionavam o povo de Israel, eles poderiam ser representados como o próprio diabo. E isso tudo com a permissão de Deus. Vocês precisam entender isso, porque o Senhor permite que isso aconteça. Outro ponto, o que é o cativeiro? É o lugar onde a maioria do tempo estamos sob opressão. Sabe aquela sensação de tristeza? Sabe aquela sensação de angústia? Sabe aquela sensação de falta de alegria? Aquela vontade de chorar, de desespero? Esse é um ambiente de cativeiro, de escravidão. Então, eu quero que você identifique algumas coisas agora na sua vida. Por quê? Porque, como eu voltei lá no discipulado passado, áreas da sua vida podem estar cativas. Áreas da sua vida podem estar presas. E aí você precisa identificar como? Observando se, quando você vai tocar nessa área, você sente opressão. Se quando você precisa trabalhar nessa área, quando você pensa nessa área, a maioria do tempo que você sente é opressão. Se for essa a resposta, você já consegue identificar que você está no Egito nessas áreas da sua vida. Tá bom? Ou se está no Egito, ou está com desejo de voltar para o Egito. Que quando nós estivermos falando lá do deserto, nós vamos falar disso também. Então você vai começar a analisar essa questão da opressão na sua vida, tá bom? Outra coisa, voltando aqui, ó, você vai ver também se os seus desejos eles estão dominados para a vontade do diabo. Aqui, ó, a pessoa ela não é livre. O diabo coloca sobre essa pessoa os desejos do pecado. Então, se você quer a cada dia mais fazer contrário à vontade do Senhor, se a palavra determina algo que você deve fazer e você não consegue fazer, é porque o seu desejo, ele está cativo pelo diabo. Ele te domina, não o Espírito Santo de Deus. Então, você tem que identificar
como está isso dentro de você. Se algo te aprisiona, que te impede de cumprir o princípio, quer dizer que você está dominado pelo seu inimigo e não pelo Espírito Santo. Vamos continuar. Mais sobre o cativeiro, que é representado pelo Egito. É um lugar onde as pessoas ficam presas em correntes espirituais. Eu quero que você entenda que esse cativeiro que nós estamos falando, que esse cativeiro que nós estamos mencionando, que na Bíblia muitas das vezes aparece com áreas físicas, como se a pessoa estivesse indo da cidade dela para uma prisão. Aqui no nosso contexto, ele é declarado como regiões espirituais. Quais são essas regiões de cativeiro? A própria opressão que eu falei, a depressão, a ansiedade, os medos no geral. Então, todas essas áreas, elas demonstram que a pessoa ela está presa, aprisionada, amarrada, para que ela não consiga ter paz para servir ao Senhor como deve ser servido. Vocês estão me entendendo? Então, vamos continuar. Dá um amém aí se estiver entendendo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar também, tá bom? E aí eu continuo. Neste ambiente, a pessoa é governada e escravizada pelos desejos que o diabo coloca nela. Eu não falei sobre o domínio no slide passado, e agora eu estou falando sobre os desejos que o inimigo coloca dentro dela. Sabe o que ele faz? Ele amplia esses desejos da carne. Está descrito em Gálatas 5. Discussões, contendas, prostituição, avareza, os desejos sexuais exacerbados. Então, toda vez que eu estou num ambiente de cativeiro espiritual, o diabo ele governa por meio dos nossos desejos. Isso precisa ser identificado em nós. Será que eu estou querendo viver pelos meus desejos? Será que eu estou querendo viver pelas minhas vontades da carne? Esse é um ponto que você precisa identificar. Porque se você quiser viver pelos seus desejos, viver pelas suas vontades, muito provavelmente você está sendo dominado pelos desejos do inimigo. Porque o que é próprio dele? O que é próprio do diabo? O pecado. A discordância de Deus. Porque ele opõe-se a tudo que é do Senhor. Então, toda vez que o meu desejo está em opor à vontade do Senhor, quer dizer que eu estou servindo um segundo Senhor. Onde o próprio Jesus declara que nós não podemos servir a dois senhores. Tá bom? Então, nesse ambiente, o governo dos desejos da carne e a inclinação do pecado é sempre presente na vida dessa pessoa. E ela precisa identificar isso. E aí eu continuo no tópico de baixo colocando: torna-se escrava dos seus próprios desejos, a ponto de fazer tudo para ter a próxima migalha do prazer momentâneo que é causado pelo pecado. Eu quero que você entenda uma coisa. O pecado, ele dá prazer, e dá. Só que é um prazer momentâneo. Ele dá um momento de prazer de poucos minutos. E o resto do dia e da semana e do mês de uma opressão maligna. Quantas vezes pessoas, elas
praticam o pecado. Na hora da prática do pecado é um prazer. Mas depois que ela acaba de praticar, vem um vazio dentro dela. Uma sensação de solidão, uma sensação de tristeza, de angústia, de opressão. E aí, sabe o que acontece? Essa pessoa, ela quer sentir esse prazer de novo. O que ela faz? Ela peca de novo. E ela mergulha mais fundo ainda no abismo do pecado. Eu quero que você entenda que é a mesma condição de uma droga. Se vocês forem analisar, a pessoa que ela é viciada em cocaína, em crack, vamos pegar as drogas mais pesadas, ela tem um minuto de prazer. E depois ela tem uma vida de destruição, uma vida de depressão. E por causa de um minuto de prazer, essa pessoa, ela se afunda num buraco tão profundo. Na verdade, o pecado é a mesma coisa. Mesma coisa. São prazeres momentâneos que vão fazer com que a gente se afunde a cada dia mais. Esteja cada dia mais vazio da presença do Senhor. E aonde não há a presença do Senhor, não há alegria, não há paz. E é isso que eu quero que cada um de nós possamos entender. Você e eu, nós queremos viver momentos de prazer e uma vida de opressão, depressão e angústia? Ou queremos viver momentos de angústias passageiros e uma vida de alegria plena no Senhor? Essa é a reflexão que eu quero deixar sobre a sua vida hoje, tá bom? Vamos continuar. Esse cativeiro também é um ambiente onde tudo que a pessoa produz. Aí eu vou marcar aqui, ó. Tudo que a pessoa produz não é seu. Não é seu. Mas sim de quem escraviza. E aqui, nesse ponto, você vai entender que o diabo ele se alimenta dos seus pecados. A antiga serpente se alimenta dos pecados do pó da terra, que somos nós. Ele tem domínio. O inimigo ele tem domínio nas áreas entregues a ele. E aí você vai entender o seguinte: se a pessoa ela está presa na área financeira, exemplo, ela está presa na área financeira. Então, o diabo agora se alimenta dos pecados dela na área financeira. E aí ele também tem domínio sobre a área financeira dessa pessoa. E aí essa pessoa ela não mais vai conseguir prosperar. Ou se ela já é próspera financeiramente, ela vai se perder em uma avareza. Ela vai se perder em um ambiente onde ela tem medo de perder esse dinheiro, medo de perder esse recurso. E se isso acontecer, o diabo também escraviza ela. E aí essa pessoa ela não consegue mais caminhar dentro desse processo. Mas é só nessa área? Não. Na área sexual também. Vamos dizer que uma pessoa ela é entregue aos prazeres da carne. Só um minutinho. Vamos dizer que a pessoa ela é entregue aos prazeres da carne, aos prazeres sexuais. A cada dia mais, ela vai querer se afundar em prazeres mais profundos ainda. A cada dia mais, ela sentirá menos prazer
com as condições normais e irá querer se enveredar em situações mais obscuras ainda. Vamos pegar na área familiar. Na área familiar, uma pessoa que, no final das contas, se ela acredita no coração dela, que para ela ser feliz na vida, ela precisa ter uma pessoa do lado, o diabo ele vai ter domínio sobre ela, porque essa pessoa ela acaba não confiando mais em Deus. Ela não mais acredita que é o Senhor a fonte de alegria dela. E ela coloca alegria em uma outra pessoa. Quanto mais isso acontece, mais a pessoa vai se relacionar com pessoas ruins que vão trazer tristeza e angústia para ela. Por quê? Porque o diabo ele tem domínio nas áreas que são entregues a ele. Então, se você e eu entregarmos por causa dos nossos medos, das nossas angústias, porque a gente não cumpre princípios, nós vamos falar isso mais à frente. Se eu entregar ao meu inimigo essas áreas específicas na minha vida, da minha vida ou da sua vida, ele vai ter domínio sobre elas. E ele vai fazer com que você fique aprisionado em cada uma dessas áreas. Em cada uma dessas áreas. Fato. Vamos continuar? E aí a gente vem para o outro subtítulo. Como que o inimigo ele exerce controle na vida das pessoas? Como o diabo exerce o controle na vida das pessoas? Por meio dos desejos da carne, por meio das emoções não tratadas, por meio das legalidades entregues a ele. Então, aqui, nós temos 3 pontos aqui muito importantes a serem tratados. Por meio dos desejos da carne, por meio das emoções não tratadas e por meio das legalidades entregues. O que é o desejo da carne? É a nossa matéria. Ela tem as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, o seu próprio querer. E aí, quando a carne está forte, o diabo ele quer aprisionar você através dela, através dos seus impulsos sexuais, através da avareza, através das emoções não tratadas, através dos conflitos, das fofocas. Isso acontece. Por meio das emoções não tratadas. Então, toda vez que você não quer perder essa condição da carne, sabe o que vai acontecer? Você vai ter as suas emoções exacerbadas. E essas emoções vão fazer com que você seja dominado por esse senhorio. E aí, todas as vezes que os meus desejos me controlam, que as minhas emoções não tratadas me controlam, eu começo a abrir legalidades por não cumprir princípios mais. E esses princípios, eles vão fazer com que você seja aprisionado. Porque como que eu sou aprisionado? Quando eu desobedeço ao Senhor, quando eu não confio mais nele. E aí, quando eu não confio mais nele, abre uma porta para que o diabo tenha controle sobre nós. Como entramos então no cativeiro agora? Então, nós vimos como é exercido esse controle, esse domínio sobre nós, através dos desejos da carne, através das emoções não tratadas e através das ilegalidades. Tá bom? Como que isso vai ser tratado? Vai ser lá no deserto. A gente vai falar isso lá na frente, tá bom? E agora, como nós acabamos entrando em regiões de cativeiro? Eu quero que você entenda que uma pessoa, quando ela nasce no Egito, ela já nasce debaixo de uma prática de pecado. E aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai praticar os mesmos pecados que os pais. Então, essa pessoa, ela ficará escrava dos desejos dela. Escrava dos pecados que o pai cometeu e que ela também comete.
O Senhor, ele declara lá em Deuteronômio: eu sou o Senhor que visito o pecado nos pais dos filhos. Porque os filhos também acabam praticando os pecados do pai. Eles aprenderam assim. E o Senhor visita. Então, todo aquele que nasce no Egito, ele já nasce em um ambiente de cativeiro e prisão. Outro tópico. Quem não amadurecer no deserto, quem não quer amadurecer no deserto, acaba voltando para o Egito também. Então, a pessoa, ela está num ambiente agora que é o desértico, que é o de escassez, de dificuldade, de situações para prosperar em Cristo. E aí essa pessoa, ela não entende esse processo. E sabe o que acontece? Agora, ela está numa condição de dificuldade, onde o alimento dela é só o alimento do dia, porque o ambiente de deserto é um ambiente de escassez. E aí essa pessoa, ela não aguenta aprender, ela não se submete ao aprendizado no deserto. E aí ela sente vontade de voltar ao Egito, onde ela tinha as migalhas, onde ela tinha o pequeno prazer do pecado. E esse pequeno prazer do pecado faz com que ela sinta desejo de voltar lá. Quando o povo de Israel sai do Egito e vai na Terra Prometida, diversas vezes eles sentem saudades do alho, da cebola que eles comiam no Egito, das codornas que eles comiam no Egito, das migalhas que eram entregues. E aí, sempre alguns deles estavam querendo voltar para o Egito. E acontece no nosso meio também. Por não nos submeter ao processo do deserto, nós acabamos querendo voltar para o Egito também. Então, essa saudade dos prazeres momentâneos precisa sair de dentro de nós para que a gente não volte para o Egito. Aqui, outro ponto que faz voltar para o Egito também. Aquele que já está na promessa, mas é atraído pelo pecado. Essa pessoa troca o relacionamento de Deus com a prostituição dos ídolos. Prefere mais a promessa do que servir e agradar a Deus. Essa pessoa volta ao pecado e se torna aprisionada no Egito. Quem lembra de Saul? Saul, ele já estava no reinado, ele já tinha conquistado uma promessa de Deus. Mas ele preferiu agradar homens para se manter no poder do que agradar a Deus e obedecer a Deus. E aí, por causa disso, por causa dessa condição de Saul, de querer agradar os homens, e não agradar a Deus, e não cumprir os princípios de Deus, o Senhor rejeita Saul. E aí o Espírito do Senhor sai de Saul, e entra agora um espírito de opressão dentro de Saul. Saul, ele não deixou de ser rei logo no começo. Não. Ele começou entrando num ambiente de cativeiro pela opressão que o inimigo causava em cima dele, por causa dos seus próprios desejos. A ponto de Saul ter que pedir Davi para tocar harpa, para que o espírito imundo saísse dele. Então, qual que são as portas de entrada para o Egito? Nascer no Egito, voltar do deserto para o Egito, ou preferir mais as promessas de Deus do que servir a Deus com inteireza de coração. Se essas três, elas estiverem presentes em nossas vidas, acabou. Acabamos voltando para o Egito e vivendo um momento de cativeiro. Continuando. Em resumo, então, entramos em um cativeiro espiritual quando decidimos servir ao diabo por meio do pecado. Ponto. É o pecado que me conduz. Quando eu desejo o pecado, quando eu desejo não servir mais o Senhor como Ele quer, quando eu desejo desobedecer ao Senhor,
eu agora estou apto, não, melhor, estou sendo levado, estou sendo direcionado cativo ao Egito. E aí, quando isso acontece? Quando duvidamos e não cumprimos princípios de ordenanças que o Senhor determina. Você quer não ficar no Egito? Comece a cumprir princípios. Muito obrigado. Comece a cumprir princípios. Quando preferimos a obstinação do pecado e dos desejos da carne do que amar e se relacionar com o Senhor. Essa também é uma situação que nos conduz ao Egito, ao lugar de cativeiro. Quando desejamos mais o pecado, desejamos mais a nossa obstinação pelos nossos projetos, nossos sonhos, as nossas vontades, do que estar num relacionamento com o Senhor. E por fim, já falei em outros discipulados também, quando desprezamos a Deus. Essa é a realidade. Se desprezarmos o Senhor, teremos como pai o diabo. Continuando. Então, como agora saímos desse cativeiro? Então, nós entendemos como entramos através do nosso pecado, através da nossa dúvida do coração, através do não cumprimento de princípios, através também da obstinação do pecado e dos desejos da carne. E agora nós precisamos sair. Como nós vamos sair, então, desse ambiente de cativeiro? Pessoal, tá muito rápido? Queria que vocês falassem aí. Ou tá tudo tranquilo? Tá dando para entender bem? Anota no chat aí. Dá um tempinho para a mente de vocês dar uma descansada. Hein? Pode falar aí no chat aí, gente. Estou esperando. Amém. Acho que ela não chegou a se isso ainda não. O Carlos mandou mensagem, ela falou que ia mandar mensagem. Tá bom. Vamos lá. Então, como nós vamos sair desse cativeiro agora? Entenda. Quando se fala em Egito, quando se fala em cativeiro, nós vamos ter sempre agora a figura de Jesus. Ou melhor, o libertador Jesus. Deixa eu apagar aqui de novo, porque ficou comigo. Então, toda vez que eu falar em ter que sair do cativeiro, eu agora tenho Jesus como um libertador e os seus representantes. Então, entenda o seguinte: toda pessoa que representa Jesus, seja um pastor, um apóstolo, um profeta, um ungido, um homem de Deus, uma pessoa entregue ao Senhor Jesus, testemunha dele, todas essas pessoas poderão ser usadas por ele como um meio, como um canal para trazer libertação para a sua vida. Eu, pastora Fabiana, pastor Maicon, os ungidos ali da igreja, nós estamos aqui também para te auxiliar nesse processo de libertação, seja em qual área da sua vida for. Então, eu quero que você entenda que toda vez que você vier até nós para poder ser livre de alguma área da sua vida que esteja cativa, a primeira coisa que eu vou te apresentar é Jesus em relação aos princípios que você precisa observar.
porque ele é o que vai trazer libertação. E eu e os demais pastores seremos instrumentos na mão dele para poder te ajudar. Porque da mesma forma o Senhor usa Moisés para tirar o povo do Egito, o Senhor usa Gideão, usa Samuel, usa diversos outros profetas e juízes, Josué, para tirar as pessoas das garras dos opressores. O Senhor, ele usa os seus para poder fazer com que você também saia das regiões de cativeiro. Tá bom? Próximo tópico. Para que eu possa sair desse ambiente, o Senhor, ele vê a condição de humilhação que passamos. Desde que nosso coração se torne também humilde. Eu quero que você entenda que no Egito, no cativeiro, nós somos humilhados. Mas para que o Senhor ele veja essa condição de humilhação em nós também temos que nos tornar humildes. Quem já viu uma pessoa que às vezes ela está apanhando da vida, ela está tomando a surra da vida, mas não desce do pedestal, mas mesmo assim está orgulhosa de si mesma. Essa pessoa, ela não encontra dentro dela humildade para que Deus venha salvar ela do cativeiro. E aí ela vai se manter nesse cativeiro dia após dia, até o coração dela se tornar quebrantado, até o coração dela se tornar humilde. Outro ponto de como saímos do cativeiro, quando reconhecemos Jesus como Deus e Senhor em toda a nossa vida. E ainda mais, e mais ainda, nas áreas que a pessoa está aprisionada. Você precisa entender que se você está aprisionado em áreas específicas da sua vida, você precisa colocar Jesus mais ainda nessas áreas. Você precisa cumprir princípios mais ainda nessas áreas. Você tem que falar mais ainda nessas áreas que a Bíblia declara que você precisa fazer. Entendeu? Eu tenho que declarar Jesus nessas áreas para que eu possa ser livre. Porque toda vez que eu tenho como Jesus, Senhor nas áreas que estão aprisionadas na minha vida, o senhorio de Cristo, ele irá me libertar dessas áreas. Entendeu? E aí, depois que eu declaro o senhorio de Cristo, você precisa entender que nós temos que suplicar e lamentar. Essa parte de 2 Crônicas aqui, do capítulo 33, do versículo 12 em diante, fala de Manassés, que foi um governante muito idólatra, que fez com que todo o povo pecasse, se prostituísse e idolatrasse outros deuses. E por causa disso, o Senhor permitiu que os inimigos dele entrassem e aprisionassem Manassés. Manassés foi um rei muito orgulhoso. E por isso ele caiu. Porque ele desprezava o Senhor. Todos esses pontos que eu falei com vocês aqui, Manassés cumpriu todos eles. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ficou cativo. E só no cativeiro ele reconheceu que o Senhor era Deus na vida dele. Quando ele fez isso, o Senhor mudou a sorte de Manassés novamente. E aí, continuando essa parte de Manassés, ele vem em arrependimento. Então, quando há arrependimento e mudança das atitudes, nas áreas que a pessoa está cativa, o Senhor muda a sorte dessa pessoa. Manassés, ele reconhece que o Senhor era Deus no cativeiro. E aí, sabe o que o Senhor permite? O Senhor permite que ele volte de novo ao reinado. E quando Manassés ele volta ao reinado, ele se arrepende agora mudando os hábitos dele. Aquilo que ele fazia antes, que era a idolatria, ele cortou. Ele retirou a idolatria. E aí, o que ele entrega agora? Ele entrega agora um culto ao Senhor.
Ele declara de novo que Jerusalém ia cultuar ao Senhor, não mais a Será, não mais Baal, não mais os outros deuses. Então, quando Manassés, o rei de Israel, que era um rei pecador, que era um rei, era um rei mau, orgulhoso, ele se arrepende, se quebranta e muda os seus hábitos e as suas atitudes diante do Senhor, o Senhor restitui o reinado para ele. Coisa que não aconteceu com Saul. E aí, quando ele volta novamente, ele volta obedecendo a Deus. E fazendo o quê? Aplicando os princípios da lei do Senhor. Os princípios bíblicos com fé. Acreditando que o Senhor mudará a sorte dele. Ou melhor, a nossa sorte. Então, quando nós fazemos essa mudança dentro dos nossos hábitos, dentro das nossas atitudes, quando eu começo a colocar princípios, quando eu me arrependo dos princípios da minha desobediência no Senhor, nas áreas da minha vida que estão cativas, e começo a cumprir os princípios do Senhor com novas atitudes, então o Senhor, ele ouvirá a nossa súplica e o nosso clamor e mudará a nossa sorte. E aqui eu deixei alguns versículos, que é quando o Senhor, ele mostra e ele retira o pessoal do cativeiro. Eu não vou ler os versículos, porque o discipulado ele está grande, mas vocês leem depois Êxodo 3, do 7 ao 8, 1 Reis 9 ao 3. E depois Êxodo 3, 10, que é quando o Senhor envia Moisés ao Egito para tirar o povo israelita das mãos de Faraó. Mas um tópico: por que pessoas não conseguem ser libertas? Estou errado aqui, depois muda. Ser libertas do Egito. E aí eu já venho te falando, por causa do vício e do pecado. Eu não falei lá atrás que o pecado é como uma droga? A cada dia que você pratica mais o pecado, mais você quer aquele momento de prazer inicial que você queria, que a pessoa queria numa droga, e mais ele se afunda em um pecado pior do que o outro. Então, quando a pessoa ela decide amar mais o pecado do que a Jesus, é uma decisão dela. Eu quero mais os prazeres do pecado do que me entregar ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus. Porque quando eu me entrego ao senhorio de Jesus, eu tenho que fazer com que o pecado ele seja retirado de mim. Porque Jesus ele é incompatível com o pecado. Então, quando eu não quero largar a prática do pecado, quando a pessoa não quer largar a prática do pecado, ela está decidindo quem ela vai amar mais, que é o pecado, a qual tem como senhor o diabo. Ou a sexualidade, que a qual tem o senhor Baal. Ou o dinheiro, a qual tem o senhor Mamon. Ou a pessoa quer viver num ambiente de feitiçaria, a qual tem diversos outros deuses, e assim por diante. A cada uma estrutura da carne, há um Deus que é levantado do inferno para poder aprisionar pessoas nesse pecado. Preferem o desejo momentâneo do prazer do pecado. Preferem viver com a ilusão que tudo vai melhorar, alimentando um sonho obstinado, contrário à vontade de Deus.
toda vez que eu estou com um desejo obstinado, um sonho obstinado, aonde eu coloco mais amor aos meus desejos, aos meus sonhos do que ao Senhor, isso inviabiliza a gente sair desse ambiente de cativeiro. Vamos colocar o seguinte: toda vez que uma pessoa ela declara que para ela ser feliz, ela precisa de um casamento, um exemplo. Ela precisa de ter uma pessoa do lado. Ela tira o lugar de Deus, que é a primazia dela, e coloca uma pessoa. Quer dizer que o Senhor é contra a família? Não. O Senhor ele não é contra a família. Ele só é contra você colocar pessoas no lugar dele, coisas no lugar dele, objetos no lugar dele. Que isso é idolatria. Então, toda vez que uma pessoa ela coloca na mente dela que ela só vai ser feliz com uma pessoa do lado e não com o Senhor Jesus, ela já está ali, olha, obstinada com uma vontade contrária à vontade de Deus. Isso daí inviabiliza ela sair do Egito. Da mesma forma, se uma pessoa ela coloca na mente dela que ela só vai ser feliz, rica, com posses, o Senhor é contra posse, o Senhor é contra riqueza? Não. Na verdade, o Senhor, ele quer abençoar o cristão, o filho, com riquezas. Mas toda vez que você coloca a riqueza em primeiro lugar na sua vida, você acaba inviabilizando a sua saída desse ambiente de cativeiro. E aí se torna escravo do pecado. Toda vez que você se sente órfão, sem um pai, sem alguém que te proteja, sem um Deus que te protege, sem um Deus que te ajuda, toda vez que você acha que você é sozinho nessa terra, eu conquistei sozinho, eu vou fazer sozinho, toda vez que você tem esse sentimento dentro de você, obstinado a fazer as coisas na força do seu braço, você também está inviabilizando ser liberto do cativeiro do Egito. Vocês estão me entendendo? Que no final das contas, às vezes é sutil na nossa mente, aquilo que impede a gente de sair de um ambiente de cativeiro, porque todas essas coisas que eu pontuei para você, seja uma riqueza, seja uma família, uma pessoa do lado, um cuidado de um pai, qualquer uma dessas situações são coisas que aos olhos humanos são totalmente naturais, e são mesmo. Aos olhos humanos, muitas pessoas vão achar que isso aí é uma bênção do Senhor que você está procurando, e pode até ser mesmo, mas quando você coloca isso como o primeiro lugar na sua vida, para que você seja uma condição, para que você seja feliz, para que você tenha plenitude, você tira o lugar de Deus da sua vida e coloca um poste ídolo, um ídolo, uma idolatria, e isso te impede de ser feliz no Senhor, de ter plenitude no Senhor. Isso te impede de sair do Egito. Tá bom? Vamos continuar. Ó, acabou. Qual que é o próximo discipulado? Aprendendo com Deus no deserto. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos esses pontos que nós passamos aqui, tem como objetivo fazer com que a mente do Senhor seja fortalecida dentro de vocês. Vamos fazer uma breve recapitulação? Entramos no Egito quando duvidamos do Senhor, quando decidimos servir
o diabo por meio do pecado. Quando não queremos cumprir princípios e as ordenanças do Senhor, seja por medo, quando preferimos a obstinação do pecado e da vontade da carne, quando desprezamos a vontade de Deus. Saímos do ambiente de cativeiro quando nós suplicamos ao Senhor, quando nós lamentamos, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor nas áreas da nossa vida a qual estamos cativos. Quando estamos em uma condição de humilhação e o nosso coração está humilhado, está agora quebrantado diante da presença do Senhor. E aí, o que eu faço? Eu, através de um ungido do Senhor, através de um homem que reflete Jesus, que tem vida de intimidade com Jesus, essa pessoa vai me ajudar a sair do cativeiro. Essa pessoa vai orar por você e por mim, por nós, e vai fazer com que a gente saia dessas regiões de cativeiro. Então, como eu saio da região de cativeiro? Com os representantes de Jesus, com o coração quebrantado, humilde, saindo do orgulho, do nosso egoísmo, cumprindo princípios no Senhor, suplicando, estando em arrependimento e uma mudança de hábitos. Você agora, o que você fazia, você não faz mais. O que você fazia, você não faz mais. Quando começamos a aplicar os princípios bíblicos com fé. Quando eu faço isso daí, eu saio desse cativeiro. E por fim, toda pessoa que não quer sair do pecado porque está obstinada por ele, está obstinada pelos padrões que ela já pratica, ela é dura de coração e não quer mudar essa condição, essa pessoa, ela não vai conseguir sair mais do Egito. Tá bom? Então nós fizemos uma breve passagem. Depois podemos fazer isso com áreas específicas, seja a área familiar, seja a área sexual, seja a área da paternidade, seja a área profissional, financeira, qualquer uma delas. E a gente vai começar a pontuar o caminho depois que passar por todo esse ensinamento do Egito à Terra Prometida, nós vamos fazer isso em casos práticos, tá bom? A mudança da mentalidade que nós precisamos ter em cada uma das áreas da nossa vida, para que nós possamos sair desse ambiente. Tá bom? Então, amados, esse foi o discipulado de hoje. E o próximo discipulado é Aprendendo com Deus no Deserto. É nesse ambiente de terra, de areia, né? Esse ambiente desértico, de escassez, de dificuldade, aonde você não consegue plantar para colher. Você tem que depender da vontade do Senhor e do próximo dia que Ele vai mandar o maná. É nesse ambiente que você vai ser tratado, curado e vai se tornar agora guiado pelo Espírito Santo e habilitado a subir em batalha mediante a palavra do Senhor na terra prometida. E aí, quando você aprende no deserto, só assim você vai ser habilitado a guerrear pela promessa que o Senhor ele te deu. Seja ela qual for. Se você tiver promessa na área financeira, quando você aprender do Senhor no deserto, que o dinheiro ele não te controla, que quem te governa é o Senhor, e aprender a ser submisso ao Senhor e não a Mamon, você vai ser próspero. Se você entender que no deserto a sua família, o seu pai é o Senhor, e o seu amado é o Senhor, ele vai te habilitar a ir na terra prometida, a batalhar, para que você tenha uma família saudável na presença do Senhor, para que o seu esposo seja convertido, para que o seu filho seja convertido, para que você encontre uma pessoa de Deus para estar do seu lado.
só mediante o aprendizado do deserto que você vai ser habilitado a lutar pela promessa que o Senhor tem para você. Tá bom? Alguma dúvida? Pode lançar aí no chat aí agora, ou então pode abrir o microfone. Gostaria que alguém deixasse alguma consideração, viu? Seria interessante. O que vocês acham? Deixar a Regiane falar uma consideração. Ela sempre fala nas células considerações. Você deixa uma consideração para nós, filha? Não, pastor, tá na bênção, foi muito bem explicado, bem direcionado, ainda mais se a gente, né, quem pôde assistir o discipulado da semana passada, que é bom a gente rever depois para ficar mais firme na mente, né? Então, deu para esclarecer bastante coisa. Amém, glória a Deus. Amém, pessoal? Alguém mais quer falar? Pessoal, então vou fazer uma oração para encerrarmos, tá bom? Feche seus olhos. Pai, agora clamo a Ti, Senhor, para a vida dos Teus filhos. Senhor, eu não sei as áreas que muitas das vezes eles estão sendo aprisionados pelo diabo, mas o Senhor sabe. Vai de encontro às necessidades deles. Vai de encontro às súplicas deles, Senhor. Ao clamor dos Teus filhos, porque a Tua palavra declara que o Senhor ouve o clamor do Teu povo que está sendo escravizado e abre a mentalidade de cada um de nós para que possamos entender o que é necessário, Senhor, para sair desse ambiente, Senhor, de cativeiro. Porque nós precisamos ser libertos por em nome de Jesus, que é a nossa salvação, que é o nosso amado, que é o nosso noivo, a qual nós vamos ser libertos dessas regiões de dificuldade, aonde nós não conseguimos viver milagres e maravilhas por causa da nossa obstinação pelo pecado. Retira os nossos olhos do pecado, Senhor. Retira os nossos olhos e os nossos desejos desse ambiente, Senhor, que muitas das vezes quer nos aprisionar, que quer, Senhor, ó Pai, endurecer o nosso coração, para que nós não venhamos a buscar um arrependimento genuíno no Senhor. Eu te peço neste momento, traga vida sobre esse povo, Senhor. Traga vida, Senhor, sobre este povinho que está conosco. Que eles possam ser libertos. Senhor, que eles possam viver, ó Deus, os milagres da terra prometida. Que eles possam guerrear, ó Pai, ser habilitados como os guerreiros para conquistar, Senhor, as áreas que eles precisam conquistar, seja a área financeira, seja a área familiar, seja a área dos relacionamentos, seja a área da paternidade, seja a área profissional, seja qual for a área que eles precisam, Senhor, ó Pai, que eles possam ser entregues a Ti, que eles possam viver milagres em Ti. Que eles possam, Senhor, ó Pai, aprender de Ti no deserto, para serem habilitados, ó Deus, a conquistar a terra prometida. Eu declaro, Senhor, sobre os Teus filhos essa noite, que essa palavra entre no coração deles, e eles sejam impactados pela Tua glória. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego agora a vida de todos eles para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um abraço a todos. E espero vocês no próximo discipulado. Provavelmente o próximo discipulado não será na quarta-feira, viu? Eu vou falar lá. Deusane levantou a mão. Deusane, você quer falar alguma coisa, filha?